E aí pessoal, beleza? Agora vamos falar sobre a peça P2. A P2 ela é uma peça bem simples, ela é feita com linhas. Vocês vão ver a opção de utilizar as relações geométricas de coincidente, horizontal e vertical. E também vamos ver algumas técnicas também para utilizar para criar um arco dentro da sequência de comando de linha. Vamos lá! Então, pessoal, a nossa peça P2 seria esse perfil aqui, tá? Então, eu vou deixar minha origem nesse ponto e vou desenhar esse perfil a partir dele, tá? Então, temos aqui algumas características interessantes que nós vamos rever, né? Como aplicar ângulo, algumas relações que possivelmente apareçam colinear, quer dizer que eu vou deixar essa linha alinhada com essa, porque elas têm uma separação aqui. Da mesma forma aqui também, ó, tem uma separação. Se durante o vídeo acontecer de essa linha ficar desalinhada com essa, nós vamos colocar o colinear. Vou fazer esse arco não com comando de arco, como aqui é uma sequência de linhas, então eu botei um arco aqui de propósito para poder apresentar uma solução para acrescentar um arco sem sair da sequência de linhas, tá bom? Então vamos lá, nossa peça. Vou clicar aqui em Arquivo, Novo, Peça e OK. Vamos salvar o nosso arquivo, salvar como. Eu já tenho o meu aqui salvo, né? Peça P2, vocês vão salvar aqui, vou salvar na pasta de vocês. E vamos selecionar o plano frontal. Plano frontal, esse salto base extrudado. E vou mover essa origem um pouquinho mais para cá. Seguro o Ctrl e afundo o rolete. Tá? Então, toda vez que eu for passar alguma coisa que talvez seja novidade para vocês, observe no canto superior da tela se existe algum link para algum outro vídeo, né? Tipo, por exemplo, isso aqui eu mexi com o mouse, então pode ser que vocês precisem de alguma informação de um outro vídeo, tá? Então aqui a gente vai um pouquinho mais direto, porque aí são os vídeos de exercícios, tá? Não vou me ater muito aos detalhes. Então venho aqui na na linha, clico em linha, vou clicar aqui na origem, lembrando que quando eu vou clicar diretamente sobre a origem, eu consigo aplicar uma relação automática de coincidente, tá? De coincidência, vou travar ele aqui, a linha vai ficar travada, e vou desenhando o meu perfil, tá? Não se preocupem com as dimensões, né? Por exemplo, aqui está com uma altura de 18, e a nossa peça está com 11.2. Então não tem esse problema não, que o SolidWorks, através das dimensões inteligentes, né, ele corrige esse perfil através das dimensões, tá? Isso se chama parametrização, tá? Então é a parametrização que vai corrigir esse perfil. Então vou passar o mouse aqui, mais ou menos nessa altura. Então lembrando também que aqui ele está ficando somente alinhado pela horizontal, ele não está aplicando a opção horizontal, porque o meu símbolo que está próximo ali ao mouse, que é isso aqui está aparecendo melhor, uma linha pretinha está dizendo que é horizontal, mas não está aplicando, ele está somente alinhando. Tá? Essas linhas azuis só alinham, essas amarelas que elas aplicam, isso sim, ó, tanto que eu passo o mouse aqui sobre essa linha amarela, ela quer oferecer uma opção de horizontal e aqui ele quer aplicar uma relação automática vertical. Então vamos desenhar o nosso perfil. Aqui eu vou deixar de propósito um erro. Por quê? Porque se eu deixar aqui o meu mouse, aqui ele fica correto aqui o meu perfil, porque eu não posso deixar essa linha, a linha que está laranja, com esta linha que eu estou criando, elas não podem ficar paralelas, porque elas têm uma formação aqui é 60 e aqui é 145. Se elas forem paralelas, aqui esse valor não seria 145, seria 150. Por quê? Porque seria o 90 com relação à horizontal, mais o 60, garantindo o paralelismo. Mas está errado, eu quero 145. Voltando aqui, eu vou aproveitar
essa linha amarela que está aqui, eu vou aplicar o paralelo, né, a relação paralela com relação àquela linha que está laranja, de forma errada, para futuramente nós habilitarmos um outro comando para aprendermos a corrigir. Então vou clicar aqui, vou clicar nesse ponto e vamos desenhando. Aqui, se eu deixar passar o mouse sobre essa linha amarela, que acende, eu vou aplicar uma relação geométrica automática de paralelismo também com aquela linha laranja lá embaixo. Só que eu não quero. Então, para poder não dar problema futuro, eu vou deixar para cá. Só passar um pouquinho mais para o lado com o mouse, é só escapar um pouquinho, que aquela linha amarela que aplica a relação automática, ela vai sumir. Venho aqui também, toda vez, como tem muita curva, muitas linhas, então normalmente vai aparecer uma relação geométrica ou de paralelismo ou de perpendicularidade. Então simplesmente eu vou dar uma escapadinha até não aparecer mais. Aqui não tem nenhuma. Vou deixar mais ou menos alinhado, vou aproveitar essa linha pontilhada azul para alinhar esse meu vértice com a origem. Vou clicar aqui. E ainda estou no comando de linha. Lembrando que no começo do vídeo eu falei que eu consigo aplicar um arco nessa sequência de linhas. Então, para fazer isso, eu vou passar o mouse aqui, não vou clicar, eu vou passar o mouse aqui nesse ponto, só encostei nesse ponto, que foi o meu último clique, e vou sair com o mouse pela lateral. Eu consigo converter a sequência de linhas para um arco, simplesmente encostando no último clique. Vou clicar aqui e ele vai dar continuidade com o comando de linha. Tá? Clico aqui nesse ponto. Quando eu clico aqui, ele já deixa sombreado. Tá? Nessa versão 2017 que estou utilizando, ele tem essa propriedade que chama contorno de esboço sombreado. Se eu desmarcar, ele some. Se eu marcar, ele aparece. Isso aqui ele é muito interessante para quando a gente for querer saber se o perfil está totalmente fechado. Vou dar um ESC, que eu não vou usar mais o comando de linha. Então, vejam que ainda está subdefinido, apesar do perfil estar totalmente fechado. Está subdefinido porque nós não adicionamos as dimensões. Tá, então, vou clicar em dimensão inteligente. Essas outras dimensões aqui, eu já expliquei no outro vídeo. Então, normalmente eu vou criar um link, vou deixar um atalhinho para vocês verem o vídeo que corresponde a essas informações. Clique em dimensão inteligente, evitem, tomem muito cuidado para não clicar sobre esse ponto, porque ele vai pegar exatamente o ponto médio. Então vai pegar a metade, a mediana dessa linha. Então é um ponto muito específico, então não vão clicar nesse ponto. Evitem. Então cliquem um pouquinho mais para o lado, ou aqui, sobre a linha, né? Um clique para selecionar e um clique para adicionar a dimensão. Tá, já está azulzinho, não preciso vir apagando, clicar aqui e ficar apagando, tá? Você já vai direto no valor, tá? Então o valor é 24, olha lá, se tiver azulzinho selecionado é 24. Vou colocar o ângulo de 60, vou clicar nessa linha, posicionar aqui, posso posicionar aqui. Então se eu for girando eu consigo vários ângulos diferentes. O ângulo que eu estou necessitando é aqui dentro, então eu vou clicar aqui dentro. 60. Vou adicionar a altura de 11. Clico nessa linha 11.2. Já definiu aqui. Vou colocar 41. Não tem problema se o perfil ficar ruim. Então, eu acho que mais fácil, já que quando começou a cruzar, eu tentar definir de alguma forma esta linha. Então, como é que eu vou definir? Essa aqui tem 91, distância daqui para cá. Ou aqui para cá é a mesma coisa. Então, vou clicar nessa linha, afastar um pouquinho e colocar 91. Eu joguei para lá, então facilita um pouquinho o meu perfil. Aí eu vou adicionar aqui os 60. Vou colocar a altura de 88, que eu acho interessante, porque está ficando meio apertadinho. Então, já vou colocar 88. Posso colocar daqui para cá, tanto faz. Tá? E observem sempre que está ficando preto, porque já está totalmente definida essas informações. Tá? Tudo que está preto está sendo definido. Tudo porque está tudo vindo através da origem, que está travado. Tá? Travei aqui, tudo isso aqui é consequência.
Então, para definir esse pontinho aqui, esse vértice, por exemplo, que é 31,5, eu consigo definir ele aqui. Ó, estragou de novo, não tem problema. Clico nessa linha, coloco uma altura de 88, que ele já corrige. Vou apertar o F. O F é o Fit, que é esse botão aqui, que ele vai enquadrar um pouquinho melhor seu perfil aqui na tela. Dá uma afastadinha um pouquinho. Vou colocar algumas dimensões, 12,6, então daqui para cá 12,6. Distância dessa linha para esta linha de 5,5. Vou colocar o 24,4 aqui, 22,4 na verdade, né? Vou colocar essa altura de 35. Aqui deu um pequeno erro. Então eu vou verificar que erro que deu aqui. Então esse aqui está coincidente com esse daqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima. Então esse é um erro bobo que aconteceu, na verdade. É só puxar o vértice que ele vai atualizar esse 35 aqui. Ok? Então observem aqui agora, neste momento, vou aproveitar que eu já corrigi desse lado. Essa linha está azul. Então essa linha está azul porque ela está indefinida. Olha lá, ele não consegue definir. Porque quando fui desenhando na sequência, ele não entendeu que essa linha tem que ficar alinhada com essa. Então, para poder alinhar essa linha com essa e essa com essa, inclusive essa aqui também ela está desalinhada, eu vou adicionar a relação geométrica aqui, né, nesse botão, nessa setinha, adicionar relação, vou clicar nessa linha e vou colocar colinear. Da mesma forma, vou clicar nessa linha e colocar colinear. Com isso, essa linha que já estava definida porque ela estava preta, e essa linha também estava definida porque também estava preta, ela está preta por causa do 91, e essa aqui estava pretinha por causa de 88, eu consigo passar essa mesma altura para essa linha através da relação geométrica colinear. E, novamente, passar o mouse aqui, ó, colinear. Aqui eu vou colocar o ângulo de 131, dimensão inteligente. Sempre lembrando, observem sempre o mouse para ver se a dimensão inteligente está ativada no mouse. Então, clico nessa linha, 131. Altura de 17,7. Vou clicar diretamente sobre a linha. Posso pegar no vértice? Posso pegar no vértice. Clico no vértice, clico na linha. Mas eu acho interessante vocês já treinarem usando diretamente pela linha. Clico na linha. Se eu deixar o mouse aqui, eu vou conseguir o comprimento dela. Mas se eu deixar o mouse aqui, eu tenho a sua componente no eixo Y e aqui eu tenho a sua componente no eixo X, tá? Então, no eixo X, no caso, horizontal, e no eixo Y, na vertical. Então, aqui eu vou colocar o valor de 17,7. Aí, eu preciso do ângulo de 85. Então, clico nessa linha, coloco 85. Pronto, já fica na posição correta. Aqui ficou preto, mas está faltando a cota de 145. Eu vou adicionar essa dimensão e ela vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque eu tenho um paralelo aqui que não pode existir. Então, dimensão inteligente, clico nessa linha e clico aqui dentro. Ele vai aparecer essa informação, tornar essa dimensão acionada. Então, se eu deixar marcado tornar essa dimensão acionada e der OK, der um ESC, eu consigo ver que essa dimensão ela vai ficar 150. Esse 150, ele está indicando que ele está totalmente dependente do 60, desse 60. Se eu mudar aqui para 50, ele muda para 140. Se eu devolver para 60, ele vai deixar 150, por causa do paralelismo que está aplicado aqui. Tá? Então, ele vai priorizar o paralelismo. Vou selecionar o botão direito, excluir. Agora, eu vou novamente adicionar uma dimensão. Clico nessa linha, clico aqui dentro e vou deixar a opção, deixar esta dimensão como acionadora. Confirmo, vou desmarcar a dimensão inteligente. Agora entrei no modo de conflito. Então, vou ter que analisar todas as informações que estão em amarelo para identificar qual delas aqui
qual delas que deve ser eliminado. No caso, eu já sei qual que é o paralelo, que não é paralelo, tem que ser outro valor. Então, eu vou selecionar o que está conflitando, deixo ele azul e aperto Delete no teclado. Deletei. Ele não vai colocar 145 do valor que você precisa, mas pelo menos o 150 agora ele está totalmente disponível para ser modificado. Então, eu clico 145 e mudo o valor para 145. Agora, procurando aqui onde está azul, estou vendo aqui, ó. Então, dimensão inteligente, clico na borda, não no centro, vou clicar aqui na borda, clico no valor 9. Ele está totalmente definido, mas aqui eu deixei um 44 aqui nesse perfil, tá? Porque eu quero que esse centro, na verdade, fique alinhado com esse daqui. Eu que estou projetando quero isso, mas a pessoa que vai usinar precisa desse valor de 44 para saber exatamente onde ele vai colocar a broca. Então, eu vou clicar nesse centro, clicar nessa linha e vou clicar aqui. E vou deixar tornar essa dimensão acionada. E dou um ESC. Então, eu como projetista, sei que esse ponto está alinhado com essa face. Só que quem vai usinar vai ter o 44 quando eu for dimensionar para poder fazer a usinagem. Vou confirmar aqui no lápis. Nesse botãozinho aqui. Vou colocar a opção plano médio, 21 e confirmo. Tá? Então, esse aqui é um outro requisito que eu tinha feito aqui para deixar o plano médio bem no meio da peça, com o valor de 21 de largura. Então, se eu clicar aqui no plano frontal, eu consigo observar que ele tem um plano ali no meio. Isso aqui facilita quando eu quero uma relação na montagem em que essa peça fique alinhada com uma outra peça através da parte central. Então, para vocês terem uma melhor ideia desse tipo de aplicação plano médio, assistam os vídeos do curso básico, que lá eu tenho uma melhor explicação com relação a esse tipo de alinhamento. Então, pessoal, esse comando aí é muito simples. Então, vocês viram que com o comando de linha você consegue fazer um arco sem sair do comando de linha, mantendo a sequência. E também vocês viram a importância de utilizar algumas relações geométricas como colinear, algumas implicações que aconteceram também quando você tem um paralelismo e você não quer, então, aquela telinha de erro que aparece. Então, o que fazer com aquela telinha? Então, agora vocês viram quais são as soluções para esse tipo de problema. Tá? Se essas informações forem importantes para vocês e vocês acharam legal, dê um joinha, se inscreva no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, e também nos sigam nas redes sociais, que vai ajudar bastante o canal. Valeu, obrigado!